Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje eu vou falar sobre os dois álbuns dos Secos e Molhados, essa incrível banda aí brasileira da década de 70, na primeira metade da década de 70, aí, que contam com a participação do Ney Matogrosso. A gente sempre tem em mente que o Secos e Molhados não existiu após a saída do Ney Matogrosso, mas isso não é verdade. O João Ricardo continuou insistindo com a banda, embora com resultados muito irregulares, com outros vocalistas como Lili Rodrigues, por exemplo, mas o Secos e Molhados clássico que vale a pena é o que tem o Ney Matogrosso aí como vocalista. E essa formação clássica aí acabou gerando dois álbuns. O primeiro, um dos maiores clássicos aí, como falei, da música popular brasileira, que é o primeiro Secos e Molhados, também apenas com esse nome. Essa maravilha aqui, de 1973. Foi um arrebatador sucesso de vendas, chegou a vender mais de 700 mil cópias na época, desbancando aí em muito o maior vendedor de discos no Brasil até então, que era o Roberto Carlos. Foi um fenômeno, simplesmente um fenômeno e bastante improvável, porque as letras eram bem difíceis de serem interpretadas, às vezes não era qualquer um que conseguia entender a profundidade e essência das geniais letras do João Ricardo. E o visual também era algo bastante inusitado para a época. Tá certo que naquela época era o auge do glam rock, mas essa onda não pegou muito no Brasil, não. Então, com exceção aí dos Secos e Molhados, poucos artistas aí brasileiros adentraram aí no terreno do glam rock. E existe a lenda toda que o Kiss teria se inspirado nos Secos e Molhados para fazer as maquiagens deles, mas eu não acredito muito nisso, não. Eu acho que é meio que lenda urbana. Porque, na verdade, se a gente for pegar mais para trás ainda, já existiam outros artistas que pintavam o rosto. Um exemplo era o Arthur Brown, que eu vou falar dele aqui com certeza futuramente, que ele se apresentava nos shows também com o rosto todo pintado. Isso em 1967, 1968, lá na Grã-Bretanha. Então, não era exatamente original, mas aqui para o Brasil era algo novo, era algo muito chocante, ainda mais numa época de ditadura militar. E não só o visual arrebatou o público, mas também a sonoridade. A sonoridade desse álbum aqui, dos Secos e Molhados, é algo impressionante. É claro que ele contou com músicos privilegiados, aí do calibre, por exemplo, do John Flavin na guitarra, que depois viria a fazer parte da Patrulha do Espaço, o grupo formado pelo Arnaldo Batista, que depois seguiriam sem ele. Temos dois ex-integrantes dos Beach Boys, uma banda argentina radicada aqui no Brasil e que foi fundamental também na Tropicália. Só para ter uma ideia, o Beach Boys acompanhou o Caetano Veloso em Alegria, Alegria, e isso no festival de 1967, e no ano seguinte acompanhou o Gilberto Gil na música Questão de Ordem. E dos Beach Boys vieram dois integrantes aqui, ex-integrantes, que tocaram nesse disco aqui. O baterista Marcelo Frias, inclusive ele está acreditado aqui na capa, é o do fundo aqui, é esse aqui do fundo. Ele não participou de outros shows após o lançamento do disco, ele já não estava mais na banda, ele tinha se desligado, mas a sessão de fotos já estava pronta, então ele aparece aqui tanto na capa, aqui, quanto na contracapa aqui também. E outro integrante que veio dos Beach Boys é o baixista Willy Verdaguer, o sensacional baixista Willy Verdaguer, já tocou em vários discos de medalhões da MPB, mas aqui ele faz uma participação realmente incrível. Então, esse disco aqui não tem uma única música fraca, como é comum em todos os clássicos, mas mesmo assim, as minhas preferidas que eu vou destacar aqui. A abertura, com Sangue Latino, com aquela levada de baixo do Willy Verdaguer abrindo a canção, e depois um violão também que combina perfeitamente com a linha de baixo. O Vira, como não pode deixar de ser, que foi o maior sucesso dos Secos e Molhados. Depois até o Mamonas Assassinos viria a reinventar essa canção, na verdade. E também com uma música, uma letra meio ambígua aí, certo? Vira, vira homem, vira, vira lobisomem, algo meio talvez com conteúdo bissexual, talvez, embora o João Ricardo nunca tenha dito isso claramente, mas a gente suspeita. Depois, o lado A do disco inteiro é incrível.
É uma obra-prima mesmo. Depois o Patrão Nosso de Cada Dia, que é uma balada muito bem executada e também com o baixo do Willy Verdaguer bem destacado. Amor, que talvez é a minha música preferida desse álbum aqui. Também eu amo a instrumentação dessa música, desde o violão entrando no início da música, outra linha de baixo maravilhosa do Willy Verdaguer, e com uma combinação de vocais também entre os três ali, mas claro que o Ney Matogrosso se destaca no vocal, mas uma melodia vocal muito linda também. E Primavera nos Dentes, que tem também uma participação, eu esqueci de mencionar também outro músico que participou aqui, o Zé Rodrigues, nos teclados, sintetizador, no ocarina, no caso do Patrão Nosso de Cada Dia, ele também tocou. E essa também é uma música dos melhores momentos da MPB, com certeza, Primavera nos Dentes. E o antigo lado B, esse era o antigo lado A do álbum. O lado B começa aí com tudo, com Assim Assado, que eu destaco aqui o contraste entre os instrumentos percussivos, uma percussão bem primal, bem primitiva, e uma guitarra elétrica bem estridente a cargo aí do John Flavin. Esse contraste dá um charme todo especial à música. E uma letra também de conteúdo sexual ambíguo, assim como o Vira. E depois vem outras músicas, assim, são incríveis também, mas eu não sou tão fã delas quanto das outras, que é o caso de Mulher Barriguda, É o Rei, que é uma vinheta, A Rosa de Hiroshima, que foi um dos grandes sucessos disso também, um poema do Vinícius de Moraes musicado pelo Gerson Conrad. Aqui o João Ricardo não teve participação nessa composição, que também é algo emocionante de se ouvir. Depois vem Prece Cósmica, que também tem um violino muito bem tocado aí, que dá também um colorido todo especial à música. Depois tendo outra vinheta, também com uma letra do Manuel Bandeira, o Rondó do Capitão. Esqueci de mencionar que Prece Cósmica é um poema do Cassiano Ricardo. Eles tinham essa marca registrada deles de musicar poemas de autores brasileiros e até de fora, como a gente vai ver no segundo disco. Depois As Andorinhas também é outra música bem curtinha, e outro grande destaque do disco que fecha o álbum, que é Fala, uma música aí composta pelo João Ricardo, pela Luli, que era então namorada dele. Também o Zé Rodrigues aqui no sintetizador faz um trabalho maravilhoso, é algo de arrepiar só de ouvir. Então esse disco aqui é fundamental para quem quer conhecer o que se fez de melhor na música popular brasileira na primeira metade da década de 70. E felizmente aqui a gente teve um casamento feliz entre qualidade musical e sucesso de público, algo que não é muito comum assim no Brasil, ainda mais hoje em dia, mas naquela época foi avassalador aí. Não dava nem para acreditar que um álbum com letras tão inteligentes, com letras tão crípticas até, fizesse tanto sucesso. Porém o sucesso acabou subindo a cabeça aí dos integrantes da banda, houve muitas brigas internas logo após o sucesso desse álbum aqui. Também houve, acredito que um exagero de shows também, eles fizeram muitos shows entre o primeiro e o segundo álbum. Isso acredito ter dado uma desgastada na banda também. E quem ficava com a maior parte do dinheiro também, isso foi um problema, porque eles tiveram que arranjar uma fórmula de dividir o disco de maneira não muito injusta. Que o Ney Matogrosso argumentava que, como ele não compunha e ele era a grande atração nos shows, ele merecia ganhar mais, a maior parte do dinheiro arrecadado nos shows. E o João Ricardo argumentava que sem as composições dele, o Sepulcro de Molhados não existiria, então ele também deveria ganhar a maior parte. E o Gerson Conrad ficou meio de escanteio, ele era compositor também, mas não compunha na mesma quantidade que o João Ricardo. E daí ainda tinha o dinheiro do empresário, que era o Moraci Duval. Então eles fizeram uma fórmula aí que as composições eram quem ganhava mais dinheiro era o João Ricardo, nos shows quem ganhava mais dinheiro era o Ney Matogrosso, e o disco, as vendagens do disco eram divididas em partes iguais, mas mesmo assim essa fórmula não foi suficiente. Então quando foi lançado o segundo disco, em 1974, também chamado Sepulcro de Molhados, esse aqui, no caso, as diferenças musicais, diferenças aí entre quem achava que era mais justo, mais injusto aí na parte de arrecadação de dinheiro, se tornaram meio que inconciliáveis. Infelizmente a formação clássica da banda pelo menos, se separou logo após esse disco. E ele não é tão festejado quanto o primeiro álbum, mas também tem excelentes músicas.
A gente tem aqui, abrindo o disco, uma faixa cantada em espanhol, Tercer Mundo, com letra do Julio Cortázar, o excelente, aí, o genial escritor argentino. A gente teve uma música que depois, na década de 80, veio se tornar sucesso na voz do Paulo Ricardo com seu RPM, que é Flores Astrais. Também temos aqui composições do João Ricardo junto com seu pai, João Apolinário, como o caso de O Voo, também, que é uma música meio psicodélica, meio progressiva, também já bem em sintonia com o que estava fazendo no rock naquele período. E é um disco, como eu falei, ele não é tão genial quanto o primeiro, mas vale a pena ouvir também. É que aqui fica claro que a banda não ia durar muito tempo, infelizmente. Então, logo em 1974, a sua formação se separou. O João Ricardo lançou um disco solo em seguida, mas ele tentou levar os Secos e Molhados à frente ainda. Teve uma formação com outro vocalista chamado Lili Rodrigues, que tinha um timbre vocal parecido com o Ney Mato Grosso, mas não tinha nem um terço do talento de Mato Grosso. Não deu certo. Depois ele vai por várias vezes em 80, em 87, depois também na virada do ano 2000 ele tentou emplacar outras formações dos Secos e Molhados, mas não obteve sucesso. Os Secos e Molhados, que todo mundo tem na memória, é a formação clássica aí de Ney Mato Grosso, João Ricardo e Gerson Conrad. E acredito que pouca gente nunca ouviu falar desse disco aqui no Brasil, talvez o pessoal mais novo, mas para quem não ouviu, nunca ouviu o disco, só ouviu falar, mas nunca ouviu, ouçam tanto esse quanto esse aqui. Mas primeiro comece com o inicial e depois com o segundo disco, que o deleite é garantido. E eu lembro a todos que toda terça-feira tem vídeo novo no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!